Acidente de trajeto é acidente de trabalho? O empregador tem que pagar indenização quando o funcionário se acidenta no caminho para o trabalho? E depois da reforma trabalhista, o que mudou na prática para quem sofre esse tipo de acidente? Fique comigo que vou te responder nesse vídeo e esclarecer todas essas dúvidas, que confundem muita gente no mundo do trabalho. Olha, antes de mais nada, você precisa entender uma coisa muito importante, que causa muita confusão. Acidente de trajeto não é regulamentado pela CLT. Isso mesmo que você ouviu. Muita gente pensa que é uma questão trabalhista, mas na verdade é uma questão previdenciária. A regulamentação específica está no artigo 21 da Lei 8.213 de 1991, que é a Lei dos Benefícios da Previdência Social. Mas calma, isso não significa que o trabalhador fica desamparado. Muito pelo contrário, o acidente de trajeto é equiparado ao acidente de trabalho para fins previdenciários. Ou seja, se você se acidenta no caminho de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, você tem direito aos mesmos benefícios que teria se o acidente acontecesse dentro da empresa. Isso inclui auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente se ficar com sequelas, aposentadoria por invalidez se for o caso, e até pensão por morte para os dependentes em situações mais graves. Agora vem uma pergunta que todo mundo faz. Mas e o empregador? Ele tem responsabilidade quando o funcionário se acidenta no trajeto? Aqui a coisa fica mais complexa. Como regra geral, não há responsabilização civil do empregador em acidentes de trajeto, desde que não exista ligação entre a conduta da empresa e o acidente que aconteceu. Na maioria das vezes, o acidente ocorre por circunstâncias completamente alheias à vontade do empregador. Pense comigo. Se você está dirigindo seu próprio carro no caminho do trabalho e bate porque o semáforo estava quebrado, ou porque outro motorista avançou o sinal, que culpa a sua empresa tem nisso? Nenhuma, não é mesmo? Por isso que, na maioria dos casos, o empregador não é responsabilizado civilmente. Mas atenção, eu disse na maioria dos casos. Existem situações específicas onde sim, a empresa pode ser responsabilizada. Por exemplo, se a empresa obriga o funcionário a trabalhar em um local perigoso e não oferece transporte adequado, aí pode haver sim responsabilização. Ou se a empresa força o funcionário a fazer hora extra excessiva, deixando ele exausto, e ele se acidenta por causa do cansaço no caminho de casa. Nesses casos, existe uma ligação entre a conduta da empresa e o acidente. Mas vamos falar agora da reforma trabalhista, que mudou algumas coisas importantes sobre essa questão. A principal mudança foi em relação ao tempo de deslocamento. Antes da reforma, existia a possibilidade de o tempo gasto no trajeto casa-trabalho, casa ser considerado como parte da jornada de trabalho, em algumas situações específicas. A reforma acabou com isso definitivamente. O artigo 58 da CLT agora deixa muito claro que o tempo despendido pelo empregado, desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, e vice-versa por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. Isso significa que mesmo que você demore 2 horas para chegar no trabalho, essas 2 horas não contam como horas trabalhadas. E aqui vem uma consequência importante dessa mudança. Se o tempo de trajeto não faz parte da jornada de trabalho, fica ainda mais difícil responsabilizar a empresa por acidentes que acontecem nesse período. É como se fosse uma separação ainda mais clara entre o tempo pessoal do funcionário e o tempo que ele está efetivamente a serviço da empresa. Mas olha só uma coisa importante que muita gente não sabe. Para caracterizar acidente de trajeto, não basta se acidentar em qualquer lugar entre casa e trabalho. Existe o conceito de trajeto habitual. O acidente deve ocorrer no percurso normal, que você faz todos os dias. Se você resolver dar uma passadinha no shopping, ou parar para tomar uma cerveja com os amigos, e se acidentar, aí não caracteriza mais acidente de trajeto. A lei é bem específica sobre isso. O trajeto tem que ser o percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Mas tem que ser o trajeto habitual e sem desvios por motivos pessoais. Agora, se você está pensando, mas e se eu parar no banco para pagar uma conta no caminho do trabalho? Aí complica. Juridicamente falando, isso pode descaracterizar o acidente de trajeto. Mas cada caso é analisado individualmente pelo Instituto Nacional de Seguro Social. E às vezes, pequenos desvios podem ser tolerados, se forem rápidos e justificáveis. Uma dúvida muito comum é sobre os diferentes tipos de transporte. Não importa se você vai a pé, de bicicleta, de carro próprio, de transporte público ou até de carona. O que importa é estar no trajeto habitual entre casa e trabalho. Inclusive se a empresa oferece transporte próprio e você se acidenta nele. Continua sendo acidente de trajeto, não acidente de trabalho propriamente dito, e aqui no canal Segurança da Trabalho,
eu sempre falo sobre a importância da prevenção. Mesmo que o acidente de trajeto não seja responsabilidade direta da empresa na maioria dos casos, as empresas mais conscientes investem em programas de conscientização sobre segurança no trânsito, oferecem transporte adequado quando possível e orientam seus funcionários sobre os riscos do trajeto. Vamos falar agora sobre os procedimentos práticos. Se você sofreu um acidente de trajeto, a primeira coisa que deve fazer é comunicar à empresa. Isso é fundamental e deve ser feito em até um dia útil após o acidente, especialmente se houver afastamento ou necessidade de atendimento médico. A empresa tem a obrigação de emitir a comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. Muitas pessoas ficam na dúvida, mas se é acidente de trajeto e não de trabalho, por que emitir CAT? Porque, como eu expliquei, para fins previdenciários, o acidente de trajeto é equiparado ao acidente de trabalho. Então sim, precisa de CAT. Depois disso, você deve procurar atendimento médico se necessário e, caso haja afastamento superior a 15 dias, deve solicitar o auxílio-doença acidentário no Instituto Nacional de Seguro Social. A diferença do auxílio-doença comum é que o acidentário tem algumas vantagens, como a estabilidade no emprego quando você retornar ao trabalho. Falando em estabilidade, esse é outro ponto que gera dúvidas. Se você se afastou por acidente de trajeto e recebeu o auxílio-doença acidentário, tem direito à estabilidade de 12 meses no emprego a partir do retorno. Isso significa que a empresa não pode te demitir sem justa causa durante esse período, exceto em casos muito específicos. Agora, tem uma situação que confunde muita gente. E se o acidente acontecer durante o horário de trabalho, mas fora da empresa, por exemplo, você saiu para almoçar e se acidentou na rua? Nesse caso, não é acidente de trajeto, é acidente de trabalho mesmo, porque aconteceu durante sua jornada de trabalho, mesmo que fora das dependências da empresa. A diferença prática entre acidente de trajeto e acidente de trabalho para o trabalhador é mínima em termos de benefícios previdenciários. Ambos geram os mesmos direitos. A diferença maior está na responsabilização da empresa e em algumas questões processuais. Aqui no canal Segurança da Trabalho, a gente sempre orienta que, independente de ser trajeto ou trabalho, o importante é que o trabalhador conheça seus direitos e saiba como proceder. Muita gente perde benefícios por falta de informação ou por não saber como agir na hora certa. Uma coisa importante que mudou com a reforma trabalhista foi a questão das ações judiciais. Antes, era mais comum ver ações contra empregadores por acidentes de trajeto. Hoje, com as mudanças na legislação e a jurisprudência mais consolidada sobre a não responsabilização da empresa, na maioria dos casos, essas ações diminuíram significativamente. Mas atenção! Isso não significa que nunca cabe ação contra o empregador. Se houver comprovação de que a empresa contribuiu de alguma forma para o acidente, através de negligência, imprudência ou pela própria natureza das atividades, aí sim pode haver responsabilização civil. Por exemplo, se a empresa obriga o funcionário a carregar equipamentos pesados para casa, e ele se machuca no trajeto por causa do peso, pode haver responsabilidade patronal. Ou se a empresa mantém o funcionário trabalhando em condições que sabidamente aumentam o risco de acidentes no trajeto. E não podemos esquecer que existem alguns casos especiais de trajeto que são considerados como extensão do local de trabalho. Por exemplo, quando a empresa oferece transporte próprio e obrigatório, alguns tribunais têm entendido que o acidente no ônibus da empresa pode ser considerado acidente de trabalho, não apenas de trajeto. Outra situação especial é quando o funcionário está viajando a serviço da empresa. Nesse caso, praticamente todo o tempo é considerado como estando a serviço do empregador. Então, acidentes durante essas viagens normalmente são considerados acidentes de trabalho, não de trajeto. Para você que está assistindo o canal Segurança da Trabalho, quero deixar bem claro que essa distinção entre acidente de trajeto e acidente de trabalho é muito importante não só para trabalhadores, mas também para empregadores e profissionais de segurança do trabalho. Entender essas nuances ajuda a evitar problemas futuros e garante que todos conheçam seus direitos e deveres. A legislação brasileira sobre acidentes de trabalho é complexa e está sempre evoluindo. O que importa é estar sempre atualizado e saber que, independente de ser trajeto ou trabalho, a vida e a integridade física do trabalhador são sempre prioridade. Por isso, continue acompanhando o canal para mais esclarecimentos sobre esses temas que afetam milhões de trabalhadores brasileiros todos os dias.